Olá, ok, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Alegria de poder estar aqui. Bom, vamos dando aí, saudando aos que já estão entrando. Seja bem-vinda, Beth Silva, eita, minha companheira lá do Palmeira, Mário, seja bem-vindo. Vamos aqui para a nossa live desta noite, o plano de operacionalização da vacina em Fortaleza. Esse é o desafio, um bom desafio, né? Até bem pouco tempo, nossa angústia, e parecia que os negacionistas, que nós nunca tivemos dúvida, não iam se criar, até porque estamos nós aqui festejando a vacina. O Brasil, desde o dia 17 e 19, iniciou em todo o território, né, a imunização da população. Deixa eu ver aqui, meu amigo Alex Monte Alverne, nosso convidado, correta, pedindo, solicitando aqui acesso. Vamos ver aí, eu penso que já está aí nas nossas telas. Boa noite, Alex. Pois é, justamente isso que eu estou tentando Bora aí, tá tudo ok. Hoje. aqui mesmo. E aí, tá me ouvindo bem, Alex? Gente, já estamos aqui na tela com o nosso querido Dr. Alex Monte Alverne, para a nossa alegria, porque essa live fique. Nós estamos no tempo, estou aí lhe vendo com uma imagem muito boa. Espero que você seja devidamente acomodado. Eu sei do seu esforço pessoal correndo aí na sua agenda de médico, na Secretaria de Saúde, porque você é literalmente um médico do batente. Mas agora eu, aproveitando para cumprimentar o meu convidado, o Dr. Alex Monte Alverne, médico clínico, sanitarista, epidemiologista, ex-secretário da Saúde de Fortaleza. Seja bem-vindo, doutor Alex. Você está me escutando bem? Boa noite, Anivaldo. Boa noite, companheiros. É um prazer participar aqui com você. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco aí sobre a vacinação. Estão me ouvindo bem? Creio que sim. Eu estou ouvindo muito bem e lhe vendo muito bem. E muito feliz, até porque na semana passada, não se preocupe, nossos seguidores todos acompanharam e entenderam que houve um imprevisto e você não pôde comparecer. Eu até brincava, Alex, que a Elaine Paiva, eu não sei, provavelmente ela já deve estar aí com a gente, né? Tem 18 pessoas já aqui nos acompanhando. Se for a Elaine Paiva, dizia que essa live era a live que ela estava aguardando, do médico dela, do clínico dela e do vereador dela. Então, Elaine, boa noite se você estiver com a gente. E eu aqui aproveito para saudar a Eneida Monteiro, a Beth Silva, a Girley, muita gente, Alex, já entrando. O PC, Paulo César, meu abraço e também agradecimento, porque esse nosso companheiro, que me orgulha muito, nosso assessor lá na Câmara e é da Secretaria de Saúde, né, também trabalha e pôde fazer esse link, né, Alex? Com você não teve dificuldade, você é sempre muito acessível, disponível e justamente como você bem aqui ao cumprimentar todos já se coloca à disposição. O tema da nossa live é isso mesmo, o plano operacional da vacinação em Fortaleza. Nosso convidado é o Dr. Alex Monte Alverne. Eu estava aqui lembrando, Alex, que justamente todos os estados iniciaram desde o dia 17 e 19 de janeiro, a imunização da nossa população. Os números revelam que em torno de 2 milhões e 300 mil doses
da vacina, que nós já recebemos em torno de 8 milhões de doses, já estão ocorrendo nos estados brasileiros. Aqui, inclusive, em Fortaleza, e aí eu começo lhe perguntando, dentro desse cenário, nós temos muitos desafios. Na última live que nós fizemos sobre o tema, com o doutor Odorico Monteiro, seu amigo, seu contemporâneo aí de muitas construções desse SUS no Brasil, e eu já rendo homenagem a você também, Alex, como um defensor na sua carreira, sua trajetória de vida, é um testemunho de compromisso com o nosso Sistema Único de Saúde. Mas o desafio, e aí eu começo a lhe perguntar, você, óbvio que eu não vou com a maldade da ironia lamentável do nosso ministro da Saúde, que por tantas coisas de serviço que esse governo já fez, o federal, ele ficava meio que dizendo que a vacina chegaria no dia D, na hora H. Eu aqui quero, no bom sentido, com todo respeito à sua trajetória, perguntar, como você está vendo, né? Você acredita que nós teremos vacina suficiente para garantir, né? E que com certeza, quando eu pergunto isso, não quero falar do dia D nem de hora H. Nós temos o desafio de construir um plano nacional de vacinação. Nós temos alguns dilemas. Por exemplo, dos 3 lotes que já chegou aqui no Ceará, isso só alcançaria vacinar 33% do primeiro grupo, que é os profissionais da área de saúde, da linha de frente, os idosos, os indígenas. Então, os desafios são imensos. Eu começaria o debate querendo lhe ouvir todo o seu conhecimento de causa sobre como você está vendo esse desafio dentro do cenário nacional de imunização da população brasileira, o desafio local, aqui no Ceará e em Fortaleza. Boa noite, doutor Alex. Boa noite, Anivaldo. Você já colocou aí alguns dos problemas. É bom lembrar que o Brasil tem uma tradição de um dos programas de vacinação, de imunização mais respeitados no mundo, né? Nós já há muito tempo erradicamos a polio, chegamos bem próximo de erradicar o sarampo, não erradicamos porque, infelizmente, havia populações não vacinadas em São Paulo e aqui também, pessoas de adultos jovens que não tinham tido a doença nem haviam se vacinado, mas é um programa que praticamente eliminou do dia a dia muitas doenças, a polio principalmente, sarampo, coqueluche, difteria, são doenças que a gente não vê mais, né? E é uma coisa pacífica entre nós, a importância da vacina. E aí a gente se surpreende com essas atitudes, inicialmente do presidente, atitudes negacionistas, não só negacionistas, negando toda a ciência, mas negando todas as medidas para a redução do risco de contágio, negando o isolamento social, saindo com máscara, aglomerando e, por fim, fazendo confusão em relação à vacina, né? Dizendo que não ia se vacinar, acusando a vacina produzida pelo Butantan em convênio com a China, e porque era São Paulo e era China, e quer dizer, cada uma, e não fez o dever de casa, não procurou, porque nos Estados Unidos o Trump também negou, né, muita gente depois se rendeu e foi para o mercado comprar vacinas e procurou negociar, enquanto que aqui ficaram os governadores, como o nosso governador do estado, buscando comprar vacinas, mas sem poder, porque depende de negociação federal. Já tinha garantido aqui estoques de freezer menos de 70 graus, dependendo da vacina que conseguisse, tinha já seringas em número suficiente, e um plano, né? Assim, seria como se fosse eu queria lhe interromper, porque justamente para o público entender, cada um cumpre um papel. Você destacava, por exemplo, que nem que o governador
queira apressar esse processo, ele não pode passar à esfera federal, por exemplo. Quando a gente pensa, a esfera federal tem uma tarefa de aquisição de vacina, seringas e agulha, e pensar na definição dos públicos prioritários. Esse é o papel no âmbito federal. No âmbito estadual, a distribuição das vacinas aos municípios, na medida que ele recebe, e, obviamente, apoiar o alcance dos grupos-alvos. E, óbvio, que no âmbito do município, é o que nós estamos debatendo, a elaboração do plano operacional local para que a vacinação ocorra, né? E isso é a tarefa. Mas você lembrou bem que o nosso governador, e aqui, de fato, o Camilo tem sido muito ágil, desde o dia quando anunciou a chegada dos lotes lá do Butantan, e eu quero só lembrar do orgulho que temos de ter servidores como o senhor, que é um servidor de carreira, um estudioso do tema, um sanitarista, assim como os nossos servidores do Butantan, que trouxe, né, com a parceria, os primeiros lotes que aqui chegaram, e o governador Camilo chegou à noite, e na madrugada o nosso governador já estava lá cuidando de assegurar o nosso primeiro lote que viesse para cá. Eu lhe interrompi só para fazer esse registro, porque cada ente da União cumpre um papel, né? Compete à esfera federal, o governo federal, a aquisição das vacinas. A gente sabe, inclusive, que tem muita coisa aí andando, e durante essa 1 hora que nós temos aqui de conversa, em torno de 50 minutos, a gente espera, inclusive, que o senhor nos dê mais informação sobre o desafio hoje, por exemplo, do número, de como é que nós estamos falando, o Odorico, na última live, lembrava que nós temos um desafio. Nós não falamos de... nós temos que imunizar 8 bilhões de habitantes. Então, não tem vacina para todo mundo. Hoje, se a gente imaginar o que chegou no Brasil, 8 milhões de doses, isso é menos de 1% da nossa população. Aliás, em torno de é muito pouco, né? Em torno de, sei lá, daria para cobrir, hoje, das doses que a gente já aplicou, nós não atingimos nem 1,5% da população. Então, realmente é um desafio muito grande. E já usamos das doses que chegaram em torno de 25. Vamos ouvir você. O convidado é você. Não, vamos ver aqui os números em Fortaleza e no Ceará, só para a gente se dar conta, né? Só com os grupos prioritários no Ceará, são 2.611.000 pessoas. Ou seja, se são 2 doses, nós precisaríamos de pelo menos 5.200.000 doses no Ceará. Em Fortaleza, divulgou um plano também de vacinação, e aí isso é fundamental, respeitar os grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? São ou os grupos que estão à frente, como os trabalhadores da saúde, ou os que trabalham em hospital, porque todos aqueles que trabalham em hospital diretamente em contato com pacientes, sobretudo hospitais que atendem Covid, correm risco. No JF, por exemplo, houve um maqueiro que morreu de Covid. Então, quando começou a vacinar, vacina todo mundo que trabalha naquela ala, né? Segue do faxineiro, da faxineira ao médico. Todo mundo que trabalha naquela ala, primeiro a Covid, depois a quem trabalha na urgência e emergência, porque chegam pacientes vítimas de trauma estando com Covid, né? Então, em Fortaleza, só da população prioritária, daria arredondando 733 mil pessoas. Ou seja, nós precisaríamos, só para Fortaleza, 1.460.000 doses, só para vacinar populações prioritárias. Estão divididas em 4 fases, né? Mas só para ter ideia do montante de gente. Então, nós recebemos no Ceará, salvo engano, primeiro 192 mil doses, depois mais, acho que 92. Então, nós estamos aí com 280 mil doses, aproximadamente, até agora recebidas no Ceará.
e um esforço hercúleo do governador e da equipe da saúde para conseguir mais vacinas, e o governo federal não fez a sua parte, que era conseguir comprar, né, no mercado, e aí vem um plano mirabolante de empresas que comprariam e doaria metade para o SUS e a outra metade vacinaria seus trabalhadores. Sim, e aí? Quer dizer que esses, mesmo não sendo prioritários, passariam à frente? A vacina tem que ser comprada pelo Ministério da Saúde para distribuir para estados e municípios. Então, o grande problema hoje, porque o estado do Ceará conseguiu, tem vacina, ou melhor, tem seringas, tem algodão, tem pessoal treinado, tem um sistema para registrar, tem tudo isso, tem local onde estocar, mesmo que precise estocar a menos 70 graus. Então, está tudo isso pronto, mas faltam vacinas, né? Só esse número é importante. Só em Fortaleza, dos 4 grupos, são 4 fases para os grupos prioritários, só esses grupos prioritários somam 733 mil pessoas. Né? Eu posso até colocar aqui o quadro, né? Não sei se fica bem visível, que está no plano de vacinação de Fortaleza. Né? Primeiro, os trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos. De frente, depois dos idosos. Então, pessoas com cuidadores de pessoas com 75 anos e mais, pessoas com 60 ou mais institucionalizadas, trabalhadores dessas instituições de longa permanência, pessoas acima de 18 anos com deficiência grave. Não sei se está... na verdade, quando você virou assim, acabou pegando foi a imagem do ambiente, mas não há problema, você explicou bem aí. E esse hoje uma certa angústia. Nós temos muito pouca vacina para um público que é muito grande. Esse é um dilema. Você podia, inclusive... eu estou vendo, agora está aparecendo melhor. Tá certo. Não estou passando computador. Agora. Mas a gente está ali acompanhando aqui, Alex. Não há problema, não. Na verdade, eu queria aproveitar agora. Esse aqui são as fases da vacinação do Estado, que são mais ou menos a mesma. A Prefeitura dividiu em 4 fases, o Estado dividiu em 3, mas são praticamente os mesmos grupos. Até porque, assim, tanto a Prefeitura está muito afinada com o Estado, como a Secretaria Estadual e Municipal, nesse aspecto, estão muito bem afinadas, né? Eu não sei se vale a pena ficar mostrando aqui esse quadro, certo? Uhum. Uma outra coisa importante é o seguinte: os trabalhadores de saúde, quando a gente diz trabalhadores de saúde, volto a enfatizar, não são só os profissionais de saúde, mas todos aqueles que podem estar em contato com o paciente, eles devem ser vacinados nos seus locais de trabalho, porque a grande parte dessa cota que chegou, a primeira parte foi justamente distribuída para os hospitais. Então, o Hospital Leonardo da Vinci, que cuida disso, o IJF, que tem uma ala Covid, o Hospital Geral, o Hospital de Messejana, o Hospital Infantil Alberto Seib, onde tem trabalhador, e hospitais privados e conveniados também, que internam pessoas com Covid. Porque essa é a população não só sob maior risco, porque lida direto, como a população que precisa ser preservada para continuar cuidando das pessoas que adoecem, né? E, na mesma fase, pessoas idosas que estejam vivendo em instituições de cuidados de idosos, porque são mais vulneráveis e têm um risco maior de adoecer e morrer, né?
E aí, Ronivaldo, é uma questão que aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente não ouviu falar, é como está sendo conduzido isso e os famosos fura-fila. É bem verdade que foi organizado um dia lá no centro de eventos e que foi muito confuso, por isso foi suspenso. Porque o cadastro feito online, que é, por sinal, um programa bom que permitia que as pessoas tivessem um cadastro e receberem a confirmação no e-mail com data, hora e minutos até. Só que no primeiro dia do centro de eventos não foi respeitado esse cadastro. Então, pessoas que não estavam cadastradas foram vacinadas e pessoas que estavam cadastradas não se vacinaram porque não respeitaram esse cadastro. Agora, já começou também a vacinação de idosos de mais de 75 anos, inclusive em casa. Essas pessoas não precisam se deslocar, porque serão vacinadas em casa, conforme está aqui no plano. As pessoas com mais de 75 anos serão vacinadas nos seus domicílios. As pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, ou seja, vivendo em lar de idosos, essas pessoas também estão sendo vacinadas nos seus locais onde moram, né? Então, outras pessoas, povos indígenas aldeados em terras demarcadas, também estão sendo vacinadas nos seus locais. Tudo isso depende da chegada de vacinas, né? Porque só essas pessoas aí correspondem aproximadamente umas 300 mil pessoas, e não chegaram essas vacinas todas, né? Isso nós estamos falando, e aí eu queria lhe perguntar, do ponto de vista do conhecimento, né, médico, o período realmente da imunização, porque você lembrava bem, são 2 doses. Na verdade, imaginar, por exemplo, esse público-alvo que você falou agora, nós só atingimos, pelos seus números, 33% desse público. Aí eu pergunto, doutor Alex, esse povo que foi vacinado e tomou agora a primeira dose, nós estamos no desafio de estar vacinando eles agora e ter que repetir uma segunda dose para que, do ponto de vista, né, da eficiência, a eficiência, né? Eu não quero nem lembrar desse horroroso de desserviço que alguns plantaram. Você lembrava bem que o Brasil é pioneiro em ter, com a vacinação, ter alcançado êxitos em muitas coisas. E pasme, nunca ninguém viu alguém questionando as vacinas. Infelizmente, agora a gente vê. Então, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco desse momento lamentável de que alguns, de maneira deliberada e irresponsável, plantaram um senso comum, um fake news sobre essa história. E, na verdade, já que a saída é realmente a vacina, as doses, o período dela, né? Porque você lembrava aí do desafio da gente ter dose para todo mundo. Mas os que já estão sendo vacinados agora, o que é que você diz com relação à segunda dose? Qual é o tempo que isso tem que acontecer? A vacina da China, do Butantan, a Sinovac, o Coronavac, ela tem só um intervalo de 28 dias. Então, as primeiras 172 mil doses que chegaram, aí é outro problema. Elas, na realidade, só vão vacinar 86 mil pessoas, porque tem que garantir a segunda dose. Então, é isso que eu estou lhe perguntando. Foi dada uma dose e já foi guardada a dose de quem tomou a primeira. É isso, a Coronavac, certo? Se chegarem outras doses, aí você começa a vacinar outro subgrupo dos grupos de risco. A vacina da Pfizer, acho que é da Pfizer, a outra que chegou, a segunda dose é só com 3 meses. Aí depende da negociação, eu não vi a decisão final, como é os 3 meses, é muito provável que cheguem novas doses, mas eu não sei qual foi a decisão. Se vacinaria só a metade, deixando já garantida a segunda dose, ou se, havendo a expectativa de chegada de mais doses,
se eles liberaram para vacinar todas as doses para aplicar. Não sei qual foi a decisão. Eu acho que isso depende essencialmente do cronograma de entrega de vacinas, tá? Quando a 28 dias não tem dúvida que realmente eles fizeram isso, seguraram já a segunda dose para garantir imunização, pelo menos daquele primeiro subgrupo, que é dos trabalhadores dos serviços de saúde, né? Tá certo? Então, esse é mais um problema, na realidade, porque a gente só consegue vacinar metade da população, porque tem que ter 2 doses. Então, mesmo chegando aí em torno de acho que foram 260 mil doses, só 130 mil pessoas podem ser vacinadas, porque por ter que guardar, a não ser que haja garantia de chegada no prazo de mais vacinas, o que é possível com a AstraZeneca, porque são 3 meses, né? 90 dias. Tá certo? Esse é mais um problema que dificulta você ampliar. E aí, assim, nessa dose homeopática de vacinas, nós vamos demorar muito até ter população suficientemente vacinada para ter efeito de proteção na população geral, né? Nós precisaríamos ter entre pessoas que tiveram e pessoas vacinadas, aí o ideal seria 70%, 80% para ter garantia de suspensão da transmissão. É claro que toda pessoa vacinada é uma pessoa protegida e uma pessoa a menos que vai transmitir a doença, sobretudo os que trabalham diretamente, né, com isso. Mas é longe da gente conseguir uma proteção populacional mais ampla, como se quer com a vacina, né? Tá certo? Não sei se ficou claro. E sobre a eficácia? Ficou muito claro. E sobre esse, óbvio que eu não tenho dúvida que as pesquisas revelaram, né, a eficácia, mas é importante ouvir de uma autoridade como o senhor a garantia para que muitos que estão sendo aí enganados no sentido lamentável do desserviço que alguns negacionistas fazem, de ficar questionando a eficácia da vacina. Eu não tenho dúvida, mas ninguém melhor que o senhor para nos assegurar a eficácia dessas 2 vacinas que foram devidamente aprovadas pela Anvisa, né, pela nossa agência, e que eu até quero dar como informação muito nova que houve um pedido de registro definitivo no caso dessas vacinas, do que inclusive para os nossos institutos, tanto o Butantan como o Fiocruz, a fabricação. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Sobre a eficácia e sobre a possibilidade real da gente poder fabricar nossas vacinas aqui, para dar conta desse desafio que você há pouco lembrava, do número imenso de doses para poder tentar imunizar a população. Nós tivemos, Manivaldo, infelizmente, desde o governo Temer, né, depois do golpe contra a Dilma, que a gente teve já o início de desmonte do nosso parque tecnológico e da área de pesquisas, né? Então, nós poderíamos estar fabricando. Na realidade, tem um componente, elas são envasadas aqui, mas tem uma parte do componente, não estou lembrado agora o nome que eles chamam, que o insumo. Não está sendo produzido no Brasil, né? Então isso dificulta porque está o mundo todo. A China tem, sei lá, 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. A Índia, que também está produzindo, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E é claro que eles estão preocupados com a população deles também, né? Então, diga-se de passagem que esses 2 países estão no BRICS, que o BRICS foi criado por uma iniciativa multilateral, mas com um apoio muito forte dos governos do PT no Brasil, né? Lula e Dilma, que oficializou com a Dilma, e dos 5 países, 3 são produtores de vacina, mas o Brasil se afastou um bocado do BRICS. Nas 2 últimas gestões, Temer e Bolsonaro, se afastou. Quer dizer, então, se afastou de países produtores de imunobiológicos, de modo geral. A Rússia também produz, há alguns questionamentos, porque não houve acompanhamento dos organismos internacionais, e a Índia ela produz uma vacina desenvolvida lá pela Oxford, né?
Então, é reconhecido como um grande produtor de imunobiológicos. Então, assim, a gente se afastou desse grupo de países que produzem tecnologia na área da saúde e também a nossa pesquisa sofreu uma redução drástica de financiamento, tanto das pesquisas nas universidades, como esses centros produtores de tecnologia e de imunobiológicos. Não tiveram incentivo nesses Uhum. 2 últimos governos e daí a gente dependente de importação, pelo menos do insumo fundamental para poder complementar e envasar aqui, e ainda, infelizmente, nem pensar. Eu sei que Butantan e Fiocruz são 2 institutos respeitados e que produzem algumas das vacinas que nós consumimos aqui, exportam, inclusive, algumas vacinas produzidas neles e tem toda a condição de, havendo acordo com os países que desenvolveram as vacinas, de produzir em maior escala aqui, né? Mas não houve incentivo suficiente para isso, apesar de ter tratado a questão politicamente, a gente tem muita divergência, mas o governador de São Paulo comprou essa briga e incentivou o Butantan, senão nós não teríamos nem essas doses, né? Se dependesse do governo Uhum. federal, ele está dependendo agora. Perfeito. Aliás, Aí, eu quero aproveitar para cumprimentar aqui da boa noite, o deputado Edilmar Alencar, que entrou e está aqui nos cumprimentando. Também a Letícia, a Kelly, a Conceição Melo, a Adriana está também por aqui nos acompanhando. E o doutor Alex, ao lembrar desse desafio que, lamentavelmente, nós temos do número imenso, a população brasileira, somos mais de 200 milhões de habitantes. O mundo, como ele bem revelou aí, a China e a Índia, que são os 2 principais produtores, e o Brasil, lamentavelmente, por conta desse governo negacionista que nós temos, dificultou, lamentavelmente, o Brasil poderia estar melhor posicionado, é isso que o doutor Alex está lembrando, se a gente não tivesse dado para trás nos investimentos que o governo Dilma e Lula e Dilma, aliás, iniciaram, né, de incentivar o nosso parque científico tecnológico, a gente, inclusive, poderia estar melhor posicionado. Ainda bem que, justamente, aí eu pergunto ao doutor Alex sobre essa história do que a gente fica vendo, que se hoje nós tivéssemos melhor posicionado na fabricação, o SUS já nos daria, nesse território imenso que é o Brasil, nós somos, não por acaso, pioneiro na eficiência das nossas vacinas, também pelo desenho que o SUS tem de salas de vacinação, da gente poder estar preparado. Nesse desafio aí que eu quero lhe perguntar, da gente construir uma operacionalização do plano municipal, o SUS ajuda com a sua expertise de ter salas de vacinas estruturadas, com freezers que poderão receber esse número maior de vacina que chegue. Estou perguntando isso, doutor Alex, porque como uma boa informação, a gente viu já agora à noite, aqui na Voz do Brasil, a possibilidade, né, de que, resolvidas as questões diplomáticas aí entre o governo brasileiro, e nesse caso o governo federal tem essa tarefa, a gente poder trazer os insumos e permitir, sim, com o registro definitivo da Anvisa, a possibilidade da gente fazer a fabricação, porque não tem outra saída. Mas você explicou bem que a gente está um pouco atrasado nisso, mas se a gente desengancha nessa relação diplomática através do governo federal, o Brasil tem hoje uma estrutura bem desenhada, porque nós estamos falando de 5.570 municípios. Quando a gente vê, por exemplo, algumas imagens muito positivas da vacina chegando a populações indígenas, lá no recall do Amazonas, a gente pode se orgulhar do SUS, o SUS tem um desenho que permitirá, chegando às doses, a gente tirar o atraso e avançar na imunização da nossa população?
Pois nós dependemos essencialmente, nesse momento, o que é mais crítico é a disponibilidade da vacina, né? Então, essa é a luta que o movimento popular, que todos os parlamentares de todos os níveis, você, por exemplo, que é vereador, tem que fazer para que nós tenhamos vacina. Nós vencemos uma etapa importante, que foi a autorização da Anvisa. Já havia uma luta para que vacinas que estiverem autorizadas pelos órgãos de controle, pelo menos dos Estados Unidos, da Europa, não sei se da Índia também, elas pudessem ser automaticamente autorizadas, pelo menos para uso emergencial aqui no Brasil, mas as duas mais importantes que estão sendo, pelo menos, envasadas aqui, já estão com essa autorização. Então, pelo menos isso está superado. A sua pergunta também em relação aos indígenas, né? Porque está nos grupos prioritários os povos indígenas aldeados em terras demarcadas. Os indígenas, sobretudo os aldeados, eles têm historicamente, talvez, sobretudo os que estão isolados. Né? Eles são mais vulneráveis a problemas como esse do vírus. Nós tivemos, seja pela dificuldade de locomoção, seja por aspectos da sua imunidade, no passado já foram dizimadas populações inteiras, levando material, roupas contaminadas com vírus de sarampo, de varíola e até mesmo de gripe, né? Então, eles têm, por não ter contato com tantos vírus, eles têm um sistema imunológico, digamos assim, não tão desenvolvido quanto aquelas pessoas que, desde cedo, crianças, já entram em contato, que é uma verdadeira seleção natural, né? Então, por isso, a gente vê com alegria, né, indígenas sendo vacinados. Tem até uma foto aqui no seu Instagram de um indígena sendo vacinado numa canoa, né? Então, o nosso SUS chega aí, é uma alegria a gente saber disso. Mas o bordão tem que ser vacina já para todos, porque aí as pessoas que não estão nesses grupos de risco ficam, deixa eu dizer, quando é que vai chegar a nossa vez, né? Porque estão morrendo também pessoas jovens, estão morrendo crianças, estão morrendo pessoas de todas as idades, e é justo a luta, não pode passar na frente de um que tem maior risco, como aconteceram algumas pessoas, mas o próprio Ministério Público está acompanhando isso com muito rigor. Mas é justo o desejo, né, de todos quererem se... Ainda bem. E infelizmente, aumentou aí o grupo negacionista, porque isso era uma coisa restrita a um grupo que queria viver na Europa, viver em contato com a natureza, mas aqui, por conta do presidente, aumentou enormemente. Chegamos a ter cerca de 20% a 30% das pessoas que, a princípio, tinham muitas restrições quanto à vacina. Felizmente, nós estamos vendo, mesmo pessoas que defendem ainda hoje o presidente, entrando na fila para se vacinar. É até com alegria que a gente vê isso, porque pelo menos começaram a fazer alguma crítica, né? Perfeito. Vacina já, tem que ser o nosso bordão. Perfeito. Aliás, aproveitando aí para saudar todos que estão entrando agora, estamos debatendo o plano operacional da vacinação em Fortaleza com o nosso convidado, Dr. Alex Montalverno, que é médico clínico, sanitarista, epidemiologista e ex-secretário de saúde da cidade. Estava aqui, deixa eu aproveitar para ler um comentário do João Aglaíus, que disse que os governos estaduais, especialmente o governador Camilo, deve fazer para garantir o calendário da vacinação, já que dificilmente o Ministério da Saúde deverá cumprir esse calendário. Óbvio que ele está colocando aqui uma pergunta, mas eu quero já dizer que nós estamos indo aqui por 40 minutos de live, e além de não posso perder aqui a oportunidade do Alex de ouvir uma autoridade como o senhor, porque para além do desafio da vacina, o tempo, né, a gente de fato tem muitas coisas ainda que estão em aberto. Mas uma coisa eu queria que o senhor nos
falasse, independente da vacinação que está em curso, as suas recomendações, assim como eu tenho já lhe escutado em outros momentos, nós não podemos preterir de cumprir ainda outras medidas muito necessárias, que vai desde a simples uso da máscara ao desafio da gente não vacilar, né? Nós não podemos, por exemplo, agora mesmo no Ceará, assim como outros estados, estão vivendo o problema do aumento do número de casos. Ou seja, isso é um recado de que a vacina chegou, mas nós precisamos continuar. E eu quero agora lhe ouvir, porque a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento da nossa live, agradecendo a todos que estão acompanhando. Está muito boa a nossa participação, mas eu queria lhe ouvir justamente de que, independente dessa questão, como deveremos continuar se comportando. Anivaldo, é extremamente importante isso, né? Porque, assim, quando aprovada a vacina, começando a vacinação, e mesmo antes disso, algumas pessoas incentivadas pelo presidente, né, que nega tudo desde o começo, mas algumas pessoas efetivamente se expõem. Não era para precisar o poder público ir fiscalizar festas, aglomerações, é para ter consciência, né? A vacina vai demorar até que ela esteja disponível para todas as pessoas, ou pelo menos um contingente populacional capaz de inverter a curva. Nós estamos em curva de ascensão de número de casos, nós estamos em curva de ascensão de óbitos no país e no Ceará, inclusive, né? Não é o Ceará homogêneo, mas em muitos locais do Ceará. Então, nós temos que manter todos os cuidados, evitar aglomeração, evitar de toda forma aglomeração, né? Continuar usando máscara, continuar os cuidados usando álcool gel. A máscara continua sendo, e aí, independente da cepa, porque também já foi identificado no Ceará casos dessa cepa identificada lá no Amazonas. Então, independente da cepa que chegar, quanto mais agressivo, mais a gente tem que se cuidar, né? Infelizmente, esse final de semana precisa a vigilância sanitária e a polícia irem acabar com festas. É uma festa com mais de 500 pessoas, parece lá no Aquiraz. Quer dizer, precisa isso, é para ter consciência a população. Nós continuamos em risco e pessoas não vacinadas. Esse vírus tem um comportamento muito incerto, que depende de muitas variáveis. Eu, por exemplo, tive e não desenvolvi IgG, imunoglobulina G, que é a imunoglobulina que, teoricamente, seria a que protegeria a longo prazo, que se mantém por mais tempo, às vezes até a vida toda. A gente não sabe quanto tempo vai desenvolver. Então, mesmo quem teve, não está seguro, está cheio de casos de pessoas que tiveram 2 vezes. Então, o fato de ter tido não garante segurança que você não vai ter e de que não vai ter uma forma grave. É mais provável, ou é menos provável que tenha? Mas não é de todo impossível. Então, a gente tem que continuar se protegendo. Até que, pelo menos, a gente tenha a vacina, pelo menos essa vacina do Butantan, até foi um pouco decepcionante, porque a proteção contra casos leves é na faixa de 50%. Ou seja, de cada 2 pessoas que tomaram, uma pode ter um caso leve, se expuser. Nenhum teve caso grave, né? Aparentemente produz 100%, ou protege 100% contra formas graves. Então, nós continuamos precisando nos proteger, evitando aglomeração, mantendo distanciamento, mantendo cuidado com a higiene, com as mãos, usando máscara, porque também saiu outro vídeo falando em tratamento precoce. Não existe tratamento precoce porque não existe que tenha se mostrado eficaz contra o vírus. Inicialmente foi cloroquina. A cloroquina foi afastada a possibilidade de proteger.
depois foi a ivermectina, também não produz efeito contra o vírus, produz em laboratório em doses altíssimas, que seria tóxica. A itazoxanida também. A dexametasona, que saiu também em trabalhos, protege na fase chamada inflamatória, certo? Não age contra o vírus, controla o excesso de resposta inflamatória que pode ser prejudicial, assim como os anticoagulantes que protegem na terceira fase, que é a fase de aumento de risco de coagulação, de embolia pulmonar, de trombose venosa profunda, de AVC, de infarto, né? Então, quer dizer, tudo isso para dizer que nós precisamos continuar nos protegendo, não existe tratamento precoce com comprovação de eficácia e a vacina ainda não está disponível nem para os grupos prioritários nas quantidades necessárias. Então, continuam necessitando, precisamos continuar fazendo todos aqueles cuidados, evitar aglomerações, proteção com máscara e cuidado com as mãos. Tá Muito certo? bem. Doutor Alex Montealverne, eu queria já ir lhe agradecendo, ou quero já lhe citar para a sua despedida, mas só para dar os seguintes dados. Olha como o Alex muito oportunamente nos lembra. Gente, não vamos, eu costumo dizer, aquele ditado, não vamos dar sorte para o azar. Mas a ciência não tem isso, não. A ciência revela que a vacina é definitivamente, na ausência de uma medida farmacológica, a solução. Mas essa vacinação ainda tem muita coisa em aberto. Os dados revelam justamente que das 8 milhões de doses que, graças ao SUS, ao Butantan, ao Fiocruz, nós, mesmo contra, de alguma maneira, o movimento do governo federal, nós conseguimos trazer para cá. Isso só dá para você ter uma ideia, atingir 4 milhões de brasileiros. Isso é muito pouco. E hoje, o que é que nós temos dessas 8 milhões de doses? Atualmente foram aplicadas apenas 25% dessas doses, o que dá justamente 2 milhões e 50.295 doses. Percentualmente, isso é menos de 1% da população do Brasil, ou, mais precisamente, 1,3% da população acima de 18 anos. É por tudo isso que o doutor Alex, eu já agradeço as orientações que fica aqui para todos, de que nós não podemos vacilar. Vamos usar máscara, não vamos aglomerar, não tem carnaval, gente. Esqueçam, não tem. Nós vamos viver muito carnavais, se Deus quiser, com segurança, pós-pandemia. Mas a pandemia é uma guerra. O número alto que a gente está agora enfrentando, como o Alex lembrava, foi resultado, lamentavelmente, da falta de consciência, como alguns aqui estão dizendo. E, infelizmente, muita gente insiste em fazer o que não deve. Foi assim nas festas de fim de ano, tem sido assim, como o Alex lembrou. Alex, não eram 500, não, eram mais de 1.000 pessoas numa festa aqui no Eusébio. Gente, isso é um crime, porque, na verdade, nós estamos falando, hoje, os principais transmissores estão sendo os jovens, que vão para essas coisas e, de maneira sintomática, levam o vírus para alguns que são vulneráveis e a morte é o que acontece. Doutor Alex, muito obrigado por sua presença, sua participação nessa nossa live, que discutiu nessa noite o desafio de um plano operacional da vacinação em Fortaleza. Dr. Alex Montealverne é médico, clínico, sanitarista, epidemiologista e ex-secretário de Saúde de Fortaleza. Muito obrigado para suas considerações, suas despedidas, meu nobre. Só a última coisa, Anivaldo, lembrar o seguinte, os mais jovens têm menor risco de desenvolver formas graves, mas esse risco não é zero. Tem morrido muitas pessoas jovens. E ainda eles podem transmitir para seus pais, seus avós, as pessoas. Então, a responsabilidade consigo e com os outros, né? Então, vamos continuar nos precavendo
pelo menos até que nós tenhamos suficiente doses de vacina para imunizar uma parcela significativa da população. É um prazer, estou disponível, o que a gente puder, sempre estamos aí para falar. Não sei, alguém perguntou aqui, especialmente o governador Camilo deve fazer o calendário para garantir o calendário de vacinação. Precisa ter vacina. A OMS ajuda, intermedia, mas não produz vacina, né? Então, para cumprir o calendário, precisa de vacina. Sem vacina, a gente não consegue cumprir, e isso depende do governo federal. Mas é mais assim, na realidade, há uma dificuldade no mercado mundial de adquirir. A Europa está processando uma das empresas por não estar entregando para a Europa a quantidade de vacinas prometidas. Então, é uma dificuldade real de produção em larga escala pelas empresas que produzem. Um grande abraço, companheiro. Parabéns, Ronivaldo, por essa iniciativa e estamos às ordens. Muito obrigado, doutor Alex. Nosso abraço, nosso agradecimento. Um abraço a todos e todas que nos acompanharam. Até a próxima segunda, com uma outra live, que provavelmente ainda será sobre outros desafios relacionados à vacinação da população. Boa noite, até segunda. Até mais, doutor. Muito obrigado.